neste 15 de outubro de 2012, dia em que se comemora o Dia do Professor, o Dia da Professora em nosso país. É muito gratificante ver aqui todos os senadores, senador Cristóvão, senador Sérgio Souza, senadora Ana Amélia e todos os outros que também se dignaram a vir aqui na tribuna para dar sua homenagem aos nossos professores, a esses profissionais que atuam de forma muito corajosa, de forma muito dedicada, para melhorar a educação de nosso país, para oferecer educação de qualidade em todas as modalidades de ensino. Então, é muito gratificante, nesse 15 de outubro, observar a preocupação do Senado Federal, dos senadores e senadoras da República, com esta categoria de profissionais que merecem todo o nosso respeito. A luta dos professores em defesa dos seus direitos e de sua dignidade deve ser entendida como um momento importante de sua prática docente enquanto prática ética. É com esta conhecida afirmação do saudoso pensador Paulo Freire que venho a esta tribuna, hoje, no Dia do Professor, para reverenciar os quase 2 milhões de professores que lecionam na educação básica do Brasil para mais de 52 milhões de alunos, formando seus corações e mentes no cotidiano de suas vidas. O Dia do Professor passou a ser comemorado a partir de 1947 em São Paulo e de forma tímida. Queria registrar a presença aqui do nosso nobre senador, ex-senador, hoje deputado federal, Mauro Benevides, grande amigo. Mas o Dia do Professor tem origem no dia 15 de outubro de 1827, data consagrada à educadora Santa Teresa d'Ávila. Neste dia, Dom Pedro I baixou um decreto imperial criando o ensino elementar no Brasil. Este decreto falava da descentralização do ensino e do salário e contratações dos professores. Como vemos, senador, passaram-se 120 anos após este decreto para que começássemos a reverenciar o professor. Mas, na verdade, a data só foi oficializada nacionalmente como feriado escolar com o Decreto Federal 52.682, de 14 de outubro de 1963, que definia a essência e a razão do feriado. Em outros países, a data é comemorada entre janeiro e outubro. Na Tailândia, por exemplo, o Dia do Professor é marcado em 16 de janeiro. Já no vizinho Paraguai, comemora-se a data no dia 30 de abril. O México reverencia os seus professores no dia 15 de maio. A Índia, China, Taiwan, Uruguai e Argentina comemoram o Dia do Professor em datas diferentes no mês de setembro. Como educadora e militante das lutas dos professores brasileiros, não poderia marcar esta data sem lembrar aqui a incansável luta que estes profissionais travam para serem valorizados, para verem uma educação pública de qualidade e pelo reconhecimento da educação como prioridade máxima no Brasil. De acordo com a Confederação Nacional de Trabalhadores da Educação, 10 estados brasileiros desrespeitam uma das principais lutas dos trabalhadores da educação brasileira, que é a Lei do Piso Nacional do Magistério, Lei 11.738 de 2008, promulgada em 2008. Conforme a Confederação, os estados de Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe não pagam o piso. Enquanto isso, outros 11 estados que aplicam esta lei não a cumprem na íntegra. Muitos deles não pagam o benefício da hora-atividade, que deve representar, no mínimo, 1/3 da jornada de trabalho do professor, conforme aprovado pelo Supremo Tribunal Federal em 2011. No mês passado, o CNTE realizou aqui, na Esplanada dos Ministérios, a 6ª Marcha Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública para cobrar o respeito à Lei do Piso. Na oportunidade, a CNTE solicitou audiência com o ministro Aloysio Mercadante da Educação e com a presidenta Dilma Rousseff.
Em Roraima, senhores senadores e senhoras senadoras, há quase 10 mil professores. De acordo com a Secretaria de Educação, a rede estadual de ensino tem 8 mil professores. Destes, 1.422 são do quadro da União, 5.025 do quadro efetivo do Estado e 1.422 são professores temporários. Dados do censo escolar revelam que na zona urbana atuam 2.638 docentes, enquanto que na zona rural o número chega a 1.729 professores. Na área indígena, mostram os dados, são 1.208 e na zona rural não indígena, 421 docentes em regência de classe. No quadro de professores da rede municipal da capital Boa Vista, são 1.936, todos com nível superior. Em março deste ano, o município de Boa Vista convocou 234 profissionais com licenciatura plena em pedagogia e mais 70 professores com licenciatura plena em educação física. Outros 500 professores foram empossados em 2011 e mais 520 em 2010, todos aprovados em concurso público conforme dados da Prefeitura de Boa Vista, a nossa capital. Pois bem, caros senadores, no meu estado, a situação vivida pelos professores não é diferente daquela vivenciada pelos colegas do resto do Brasil. Lá, nossos colegas de profissão sofrem com a perseguição de governo aos professores que cumprem a lei do piso, com a desvalorização e com a falta de atenção à saúde dos colegas professores. Muitos chegam até a perder a voz ou a adquirir problemas psiquiátricos devido às precárias condições de trabalho, como, por exemplo, a superlotação. Conforme o sindicato, as doenças ocupacionais da carreira do magistério atingem hoje cerca de 7% dos professores que estão fora da sala de aula. De acordo com o SINTE, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação em Roraima, a luta do professor municipal é por melhores salários. Um professor com magistério, por exemplo, ganha R$ 1.400. Com nível superior, perfazem R$ 1.721. De acordo com o SINTE, nesta data faz-se necessário cobrar dos governos políticas que melhorem as condições de trabalho e salários da categoria dos professores. Mas pedem também a sua valorização e transparência na aplicação das verbas destinadas à educação em nosso Estado. Isto porque, senhores senadores, senhoras senadoras, as escolas de Roraima encontram em situações precárias. Segundo os dados de estudos realizados pelo SINTE, são cadeiras quebradas, banheiros e bebedouros com problemas, falta de ar-condicionado quando nós temos um clima muito quente, entre outros problemas que mostram a infraestrutura precária das nossas escolas. Quero, portanto, aqui lembrar o Dia do Professor, ressaltando o pedido de audiência feito pelo CNTE, também a presidência desta Casa de Leis e da Câmara dos Deputados. Ressalto este pedido porque, além de tratar da implementação da lei do piso, a Confederação quer tratar também do trâmite do Plano Nacional de Educação. Aliás, após o primeiro turno das eleições municipais, voltamos ao Congresso Nacional para apreciar medidas provisórias e 2 temas prioritários. Um deles é exatamente o projeto de lei 8.035, que institui o PNE. O que me deixa mais contente é particularmente a possibilidade de ver este projeto via plenário, junto com o PL 565 de 2011, que trata de um novo modelo de partilha dos royalties do petróleo na camada de pré-sal, que nós esperamos que seja designado parte desses recursos para investimento na educação brasileira. A votação do PNE é de grande interesse da sociedade brasileira, pois definirá as diretrizes, metas e estratégias para a educação do país para o decênio 2011 e 2020. Este projeto, aliás, já deveria estar em vigor desde o ano de 2011, porque chegou ao Congresso em 2010. Mas a sua tramitação está atrasada. Nesse momento, o PNE encontra-se na Comissão de Constituição e Cidadania da Câmara dos Deputados à espera de aprovação da redação final.
O PNE contém 20 metas e 170 estratégias de ação para o desenvolvimento da educação nacional, incluindo a universalização do atendimento público e gratuito nos diferentes graus de ensino e, principalmente, o alcance da qualidade na aprendizagem, o que é essencial em um projeto educativo. Com suas bases fincadas nas discussões das conferências municipais de educação e relativizada na Conferência Nacional de Educação, o PNE trata, com extensão e profundidade, das 3 etapas em que se organiza nossa educação básica, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Assim, senhores senadores, foi examinada as modalidades de educação especial, profissional, à distância, educação indígena, quilombola e de jovens e adultos. Todas elas demandadas pelas diferenças que compõem o mosaico da nossa sociedade. Por semelhante exame, passaram as diversas etapas da educação superior, nível que ainda guarda severas restrições de acesso a quase 80% da população, e seletivos, frutos de padrões elitistas seletivos que vigoraram nos 500 anos do nosso país. Na Comissão Especial da Câmara de Deputados, destinada a analisar o PNE, foram apreciadas 445 emendas que versam sobre tão vasto cenário da educação brasileira. Durante este processo, o deputado Ângelo Vagnoni, parlamentar conhecido pela sua preocupação com a concretude legislativa das deliberações das conferências, o aperfeiçoou. Campo de interesses ideológicos e econômicos, a educação movimenta hoje cerca de 200 bilhões de receitas públicas da União, estados e municípios e entre 70 a 90 bilhões de recursos privados das famílias brasileiras. 3 das 20 metas do Plano Nacional de Educação chamarão a atenção desta Casa Legislativa. São elas: a que trata do financiamento, a que pretende valorizar a categoria do magistério e a que regula a gestão democrática dos sistemas de ensino. No meu entender, senhores senadores, destas metas depende a qualidade da aprendizagem de nossas crianças, nossos jovens, nossos adultos. Nos últimos tempos, tivemos, é verdade, inegáveis avanços em relação ao financiamento da educação pública no Brasil. De 88 para cá, cresceram os recursos de impostos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. A maioria dos estados investe mais do que os 25% constitucionais. O mesmo tem feito muitos municípios, especialmente os de maiores populações e demandas sociais. Aliás, nestas eleições municipais, vários candidatos e candidatas ligadas à educação se comprometeram com a elevação do percentual constitucional para o investimento desta área. A União, que por muito tempo reduzira seus gastos a 14% da receita de impostos, nos últimos anos voltou a investir 18% ou mais, propiciando um crescimento extraordinário de cursos superiores e profissionais na rede federal. Também obteve maior fatia do orçamento das contribuições sociais, como o Salário e Educação e o CONFINS, para programas importantes, como a merenda escolar, o transporte escolar, o livro didático, manutenção de escolas e complementação do Fundeb. O grande problema é que todos os recursos até agora disponíveis, que beiram 5% do PIB, podem residir em 2 fatores. De um lado, por não ter sido suficiente para pagar nossa dívida social no atendimento da educação infantil, na oferta do ensino fundamental e médio, na cobertura mínima da demanda potencial de 60 milhões de adultos que não concluíram o ensino fundamental, na posição humilhante da extensão das matrículas públicas da educação superior. De outro, não tem resultado em aprendizagens da qualidade dos estudantes, o que se configura no pior dos resultados. A qualidade do ensino é fundamental para a melhoria do ensino em nosso país. Apresentei a proposta de emenda à Constituição PEC para a destinação de 10% do PIB para a educação. E, no meio do decênio, recalibrar os gastos públicos de forma a não comprometer outras políticas públicas de outros setores.
A propositura que fiz teve base no reconhecimento de que nos últimos anos, principalmente nos mandatos do ex-presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff, a educação recebeu considerável atenção, com investimentos crescentes de recursos públicos na educação gratuita, especialmente depois da criação do Fundeb. Mas, nesta particularidade, na primeira etapa da educação básica, ainda existe uma grande lacuna a ser preenchida, que dá motivo à aprovação desta nossa PEC, que propõe a destinação de 10% do PIB para a educação. A segunda questão se refere à valorização dos profissionais da educação, problema tão destacado neste Dia do Professor. A Constituição prevê, em seu artigo 206, um piso salarial profissional nacional para todos os profissionais da educação, pedagogos, professores e funcionários de escola, a ser definido em lei federal. Enquanto não alcançarmos este patamar, já contamos com o piso profissional dos magistérios, professores e pedagogos propiciados pelo Fundeb. Depois de séculos de desvalorização, não era de se estranhar que muitos gestores estaduais e municipais estejam com dificuldade de pagar por 40 horas semanais de trabalho o piso válido para 2012, que é de R$ 1.451, ao qual corresponde, em média, R$ 2.000 de remuneração para os professores formados em nível superior. Amparados por uma legislação que precisa ser superada, os professores buscam o segundo emprego público e o terceiro privado sem ganhar um centavo extra, mesmo com 60 ou até mais horas semanais. O resultado é que quase metade dos professores é atingida por doenças profissionais e a qualidade da aprendizagem fica estruturalmente comprometida. Sobrecarregados de aulas e de alunos, o professor não tem absolutamente tempo para avaliar. E educação sem avaliação é ensino sem rumo, sem resposta às demandas tecnológicas e científicas de nosso tempo. O PNE precisa ter uma meta de valorização salarial e, principalmente, estratégias claras para alcançá-la no estado do Acre, a Paraíba, do Rio Grande do Sul ao meu estado de Roraima. Outro assunto importante que ressalto aqui é a democracia. Neste contexto, relembro o saudoso Anísio Teixeira, que nos levou a crer na centralidade da democracia dentro da educação. Defendo, pois, que o ambiente democrático que hoje vivemos no nosso país contamine as escolas e órgãos do sistema de ensino, muitas vezes travados por burocracias, autoritarismo e discriminações. Anísio Teixeira acreditava na capacidade do indivíduo de distinguir de modo responsável seus interesses, na centralidade do Estado na educação e na constituição da sociedade brasileira. Inspirada em seus ideais, penso que cabe a nós, senadores e senadoras, a responsabilidade de aprovarmos o Plano Nacional de Educação dos sonhos e dos anseios da nossa sociedade. Pensando nos atores sociais, dirigentes, profissionais da educação, pais, alunos e conselheiros, que vão desdobrá-lo em planos estaduais e planos municipais e colocá-los em práticas no cotidiano das 200 mil escolas de educação básica e nos 50 mil cursos superiores do nosso país. Sabedores que somos de que tudo começa com a educação e logo no início da vida dos indivíduos precisamos nos preocupar com o fato de que menos de 20% das nossas crianças habilitadas para receber educação infantil são atendidas em creche da rede pública. Amparados em novos paradigmas, temos de compreender a creche como um desafio, um direito da cidadania das nossas crianças e não apenas como um benefício dos pais das nossas crianças. Sabemos que a educação é um processo de desenvolvimento humano, solidário, de socialização para a paz, de comunicação do saber e de circulação das culturas. Por isso, meu presidente, senador Aníbal, é com muita satisfação, com muita alegria, que neste 15 de outubro, Dia do Professor, parabenizo todos os professores e professoras brasileiras, todos os professores e professoras do meu querido estado de Roraima. Muito obrigada.